Fala galera, beleza? Boa noite, Shabbat Shalom. Aqui é o Alexandre do Ministério Bíblico Albermas. Como a gente já tinha avisado anteriormente no Facebook, hoje, excepcionalmente a gente não faria o serviço ministerial na praça, mas faria, dizemos lá, indoor, nas nossas casas. Bom, e então estamos trazendo um vídeo aí para vocês, mais uma ministração, abordando alguns temas de, novamente, difícil compreensão, mas que com o poder do Espírito Santo a gente crê que Deus vai usar-nos mais uma vez, para que possamos fazer e professar e explicar toda a palavra. Bom, aqui então hoje, demos o nome aqui, tem o nome da ministração: O Senhor é nosso pastor e nós somos a Assembleia dos Santos. Bom, para que a gente entenda um pouco o contexto, muitas vezes errôneo, que a própria palavra tem trazido às pessoas, não a palavra de Deus, mas sim a interpretação e as coisas posteriores à Bíblia que trazem o entendimento errado à cabeça das pessoas. Bom, para que a gente entenda tudo isso, geralmente a gente remete sempre aos primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômios e Números e Deuteronômios. Por quê? Lá é onde a história do povo de Deus começa. Tanto ali em Gênesis com Abraão, depois em Êxodo e por aí diante com Moisés, Josué, enfim. Bom, e aí acontece que Moisés, saído, matado o egípcio e ido ao deserto, ido aos midianitas, ele ficou por 40 anos lá, com seu sogro, Reuel, Jetro, e nesse ponto, Deus fala com ele no capítulo 3 de Êxodo, da sarça ardente, e diz Deus para ele voltar ao seu povo, para resgatar o povo. Então isso está em Êxodo 3, vamos ler do 13 ao 17, E disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Moisés conversando depois da cena da sarça ardente com Deus. E Deus responde: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda a Moisés: Assim dirá aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. E este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: Em verdade vos tenho visitado e visto o que vós tem sido feito no Egito. Portanto, disse-me: Far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Então aqui, algumas coisas importantes, como por exemplo, o nome de Deus, eu sou o que sou, ele querendo dizer assim, como uma coisa atemporal: eu sou o que sou, eu sou aquele que era, que é e que sempre vai ser, como é dito lá no livro do Apocalipse, sobre Jesus, que ele é o alfa, ele é o ômega, no escrito antigo, ele é o Aleph e o Tav, a primeira e a última letra do hebraico e do aramaico, o tal do aramaico. Então ele é o começo e o fim. Então, essa é uma coisa muito interessante que vai dizer no versículo 14 de Êxodo 3. Moisés pergunta: Mas Deus, me fala quem é você para poder falar para os meus irmãos, quem me enviou. E também, ali no versículo 16, Deus diz: Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: ajunta os anciãos de Israel.
Ou seja, os anciãos de Israel existiam anteriormente à própria lei dada a Moisés no Sinai, para todo o povo observar. Ou seja, já havia uma estrutura de povo, uma estrutura de assembleia, uma estrutura de reunião de pessoas, onde os anciãos eram importantes ao povo, para o povo. E por que isso? Depois que é dada, né, a própria, né, lei a Moisés, Moisés ficou como uma figura muito respeitada e importante pelo Deus, porque ele era um líder, né, e ele era como um exemplo, uma pessoa que ajudaria a ensinar, receberia propriamente de Deus as coisas diretamente e repassaria, um intercessor pelo povo. Tanto que ele sobe ao monte depois, né, novamente depois de quebrar as tábuas da lei pela, né, o episódio do bezerro de ouro, que a gente falou na semana passada, na semana retrasada. Então ele intercede pelo povo, ele ora e pede para Deus, né, em vez de matar o povo, né, em vez de cair a desgraça sobre o povo, que caísse sobre ele, né? E Deus ainda chega a cogitar fazer a descendência de Israel ser uma descendência a partir de Moisés, não mais, né, de todas as tribos, mas apenas de Levi, né, e de Moisés. Mas aí Deus, né, tira a mão, né, de fazer aquilo, justamente porque Moisés intercedeu pelo povo. Então essa figura de intercessor é uma figura pré-messiânica, né, uma figura, é como um pré, né, figuração do próprio Cristo, né, do próprio, né, Jesus, o Messias. Então, a gente vai ver que essa estrutura não é diferente lá em Êxodo 12, quando eles foram fazer a primeira Páscoa, né, ainda no Egito. Isso em 12:21, vai dizer assim: chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e imolai, escolhei e tomai cordeiro, segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Então, essa é uma estrutura que já existia no período pré-lei, né, pré-mosaico, e ficou instaurada, né, por longos dias, né, nessa contextualização da Bíblia aqui, né? Então Moisés, né, a estrutura era assim: Deus, né, eu sou o que sou, falava com Moisés, que falava com o povo. Então Moisés era um intercessor, mesmo sendo homem, mesmo sendo pecador, era o intercessor, né? Porque Moisés, o servo de Deus, o homem de Deus, né, Ish Elohim, né, o servo de Deus, né, o escravo de Deus, aquele onde Deus mandava e ele cumpria, sem titubear ou ficar questionando. E ele repassava para o povo. Com o passar do tempo, essa estrutura mais basilar assim dos anciãos tomou um pouco a forma da estrutura, né, de Moisés como o intercessor, e ficou sendo um plural, né? Moisés era, tanto que os próprios judeus chamam Moisés de Moshe Rabbeinu, né? Moshe, né? Moisés, nosso mestre, nosso instrutor, nosso professor. Então, né, essa figuração muito forte de Moisés. Só que, com o passar do tempo, depois que eles, né, Moisés morreu e com Josué eles adentraram, né, a Terra Prometida, né, invadiram primeiro Jericó e depois, né, entraram na terra, né, passando o Jordão, entraram em Jericó e depois na terra de Canaã inteira. Essa pluralidade de anciãos passou a ser a maior instituição da religiosidade dos hebreus, né? Ou seja, a estrutura sem Moisés passou a ser Deus e assembleia, né? Os anciãos que ensinavam, tanto que Deus tira nos livros ali em Êxodo tal, que ele tira o fardo de sobre os ombros de Moisés e passa a 70, né, anciãos, a 70 dos principais, quer dizer o seguinte: não é que Moisés tinha uma autoridade
assim, infalível, que não, mas a autoridade infalível vinha do Pai, de Deus, que passava a Moisés, e ele, com essa autoridade, não com a autoridade sua própria, é que determinava o povo. Só que isso ficou deveras pesado sobre os ombros dele. Então, essa, né, discussão das causas menores, né, nas discussões legais, haláquicas, né, de como andar segundo a lei, de como proceder ao julgamento, de como fazer, né, a repartição de bens, tudo que regia a vida do israelita, né, o comércio, né, tudo mais, né, economia, enfim. Então, passou a uma estrutura de pluralidade de anciãos, né, pessoas com cabeças diferentes que se ajuntavam junto com a congregação de Israel para definir as ações. E essa estrutura veio até, né, a época dos discípulos, até a época do último relato, do último escrito em Apocalipse. Bom, mas a gente entende que ficaram tão, né, importantes as figuras dos anciãos, mas sem eles serem aqueles que dizem assim, eu vos digo em nome de mim mesmo. Não, a autoridade que Deus os dava, que era que eles tinham que ensinar o povo. Então os anciãos, eles não eram melhores, eles não eram respeitados em absoluto por serem mais velhos e tal, mas sim porque conheciam da lei. E por isso ensinavam segundo a lei, e não com seus próprios ensinamentos, como muitos hoje querem fazer. E isso a gente vê na própria, lá em Levítico 4, do 13 ao 15, Levítico 4, do 13 ao 15, vai dizer a importância, né, do sacrifício que era feito em prol dos pecados do povo, né? Que diz assim, 4, 13 a 15. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância e for isso oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer e forem culpados, o pecado que cometeram foi notório. E o pecado que cometeram foi notório. Então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado, e apresentará diante da tenda da congregação, né? Os anciãos da congregação porão as mãos sobre as cabeças do novilho perante o Senhor, e será imolado o novilho perante o Senhor. Então eles, né, simbolizavam a decisão conjunta da congregação, mas não era uma decisão autoritária e despótica. O cara falava, é isso e é isso mesmo que vamos fazer. Não, desde o começo e muito fortemente, né, na tradição deuteronomística, né, no livro de Deuteronômio, Deus diz, eu sou o rei de vocês, né? Tanto que algumas teses de que Moisés foi o primeiro rei, mas ele não foi o primeiro rei. Ele foi o líder, ele foi o instrutor, o libertador, com a autoridade de Deus. Ele não era um déspota, ele não era alguém que falava em nome dele mesmo, mas ele falava em nome de Deus porque recebia diante de Deus, assistia diante de Deus, e ele foi o homem que chegou mais próximo do invisível Deus, né? Que é isso que é dito, né? Que ele virasse de costas e Deus passaria pela fenda da rocha e tal. Então, né, os anciãos passaram a ser bem mais importantes depois da morte de Moisés, porque eles, juntamente com a congregação, né, com o carral, né, que é a palavra para congregação aqui, né, em Levítico, a congregação de Israel, o corpo, né, da congregação de Israel. Bom, tanto é assim que a própria palavra carral, né, essa ajuntamento de pessoas, não era um local, mas um ajuntamento de pessoas. Traduzida na Septuaginta, que é a tradução grega do dito Antigo Testamento, das primeiras escrituras, 2, 3 séculos antes de Cristo, como eclésia. Ou seja, a palavra usada para o grego para carral, congregação, assembleia de pessoas reunidas, não um lugar, é eclésia, a mesma usada nas últimas escrituras, né, no dito Novo Testamento, para a igreja. Então, né, esses anciãos, né, os aquém, né,
no hebraico, eles tinham a autoridade conjunta de discutir aquilo ali, né? E o sentido, a gente vai até repetir durante a ministração de carral, né? Eclésia, né? Que é a congregação, carral em hebraico, eclésia em grego, como em grego também sinagogue, é a mesma coisa, que é um ajuntamento de pessoas, e não o espaço físico. Porque o ajuntamento de pessoas poderia ser feito muitas vezes nas praças, nas portas das cidades, né, que era o lugar onde eles se reuniam para, né, dar a jurisdição e tudo mais, né, fazer o juízo e tal. Então, isso é muito importante da gente focar, porque hoje é muito focado na estrutura, nisso aqui, ó, no concreto, né? E não, o que vale são as pessoas. Por isso Jesus diz nos evangelhos, onde 2 ou 3 estiverem, eu ali estarei. Porque ele não disse aonde tiver os maiores templos, onde tiver, né, os maiores construções e o ouro é que eu estarei ali. Não, é o conceito do templo que é muito valorizado hoje, como igreja. Na verdade, igreja somos nós comungando juntos, na comunhão, na koinonia do grego, estando todos juntos com o objetivo comum, que é qual? Adorar a Deus, né? Vendo que já temos recebido da manifestação visível, audível e tateável do próprio Jesus, o Messias, que é como o Pai. Ele diz, eu e o Pai somos um, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Então é o próprio Deus, entendeu? Então é disso que estamos falando aqui, né? E essa figura de Moisés, ela vai ser, né, tão assim forte que em Deuteronômios, lá tão ímpar, né, em Deuteronômios 34:10, Deuteronômio 34:10, vai dizer assim sobre Moisés: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Ou quer dizer, a proximidade que Moisés tinha de Deus era muito grande, né? Então, face a face, nunca mais teve, até o escrito, né, em Deuteronômio, um profeta como o próprio Moisés. Mas se a gente volta alguns capítulos aqui, vai dizer também em Deuteronômio 18, Deuteronômio 18:15, vai dizer assim, ó: o Senhor teu Deus te suscitará, né, o Moisés falando ao povo, antes, né, de ele, né, falar de outras coisas que eles haveriam de fazer na terra. O Senhor, na terra que eles iam possuir, né? O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Ele diz que, Moisés falando que um dia um profeta semelhante a mim, ou seja, um intercessor, ele virá de vocês, ou seja, do povo de Israel. Ele virá dos judeus. E não é assim em João 4, quando Jesus fala, né, a mulher na fonte, né, lá samaritana, a mulher samaritana na fonte, ele diz lá que a salvação vem dos judeus, né? Ele diz muito claramente, né, como viria deles, né? Ele diz assim, no 4:22, João 4:22, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, né? Yeshua, né? A própria salvação, o próprio Jesus veio da parte dos judeus, tanto porque nasceu em Belém da Judéia, como também porque já estava escrito acerca dele, né? E nasceu em Belém da Judéia justamente porque já estava escrito, é uma coisa até meio maluca, mas ele mesmo, Jesus, deu testemunho do que Moisés estava falando acerca dele. Como, por exemplo, em João 5,
João 5, 45 a 47. Jesus, ele sabia que muitos não estavam reconhecendo ele como Messias. Então ele diz assim, 5, 45 e 47. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crerei nas minhas palavras? Ele querendo dizer o seguinte: o povo, sobretudo, né, a parte da seita dos fariseus e até os saduceus, eles criam muito na figura, né, de Moisés, né, como o libertador, como o instrutor, como, né, o próprio mestre, né, de toda a lei, de todos os ensinos da parte de Deus. E eles se apegavam muito naquilo, sabe? É Moshe Rabbeinu daqui, Moshe Rabbeinu de lá. E aí Jesus falou assim: Moisés é um homem e ele prefigurou a minha vinda. Assim como ele diz de João Batista, né? Vestindo como Elias, né? O papel prefigurado de Elias, né? Elias prefigurando João Batista e João Batista pós-figurando o próprio Elias. Ou seja, quando eles falam assim, mas os discípulos perguntam a Jesus nos evangelhos, mas Jesus, não diriam que antes do Messias havia de aparecer o próprio Elias? Ele diz, já veio Elias, e vocês não receberam, vocês não entenderam. Ele estava falando do próprio, né, João no deserto, né, às beiras do Rio Jordão, ele fazendo aquela pregação que o Messias, né, haveria de vir alguém maior do que eu, e chamando ao arrependimento, a metanoia, né, a mudança de mente. A gente já falou disso em outras ministrações também, mas ele falando isso fortemente. E não só em João 5, como em Lucas 24, 44, 45. Voltem um pouquinho aí, vão até o último capítulo de Lucas, versículo 44 e 45. Jesus explicando as Escrituras aos seus discípulos, né? Depois já dele já ter, né, ressuscitado. Ele diz assim, 44. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importasse que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Ou seja, Jesus falando assim, para se tornar totalmente pleno, o que era uma sombra, né, o que era uma coisa que prefigurou, né, por isso que, né, diz que a lei até João, depois ela foi revelada, a própria verdade. É o exemplo que eu sempre dou. Aquilo é a sombra da minha mão, ali no chão, né? Você vê a minha sombra, se você vê de um ângulo que você não pode ver a minha mão, você vê a minha sombra. Mas quando você vê a minha mão, ou eu revelo a minha mão a você, a sombra não é uma mentira da realidade, ela é uma verdade da realidade, só que ela é uma realidade ainda encoberta da plena consciência que você vai ter da minha mão. Ou seja, a sombra, eu sempre gosto de dar esse exemplo, foi um exemplo que Deus deliberou, né, há anos atrás, e eu gosto de exemplificar, porque não é a sombra no sentido doido, que eu sempre dou o exemplo também, que ali é a sombra da minha mão, a hora que aparece é a pata de um cavalo. Não, porque é isso que muitos falam. Ah, era sombra, era porque não tinha valor, agora Cristo se revelou a nós com o seu brilho, com a sua luz, e trouxe das trevas a luz. Amém. Ele trouxe das trevas a luz. Ele não estava dizendo que Moisés era mentiroso e ele veio trazer outra coisa, diferente que Moisés tinha trazido, que veio do Pai. Não, pelo contrário, ele falou, quem vos acusa, lá em João 5, não sou eu, mas Moisés, ou seja, a própria lei. Porque a lei, né, é quem determina o que é pecado ou não é pecado, né? O próprio Jesus não pecou porque ele não transgrediu a lei, como está escrito que pecado é transgressão da lei em 1 João 3,4. Então é por isso, né, que ele diz, ali,
né? Se tornou pleno. O que vocês viam como uma sombra, agora eu sou real, toca em mim. Eu sou a palavra viva, eu sou o Logos, né? Eu sou a palavra viva, né? O verbo que se fez carne, como diz em João 1. Bom, e aí, tudo isso para dizer também que a estrutura que era Deus, que falava para um intercessor Moisés, que falava para o povo, e o povo, no corpo do povo estava o povo dito comum, os sacerdotes, os anciãos, né, aqueles que legislavam. Né, e Deus vai dizer, não façam o rei, porque eu sou o rei de vocês, eu sou aquele que está acima de vocês, de todos, eu sou quem criou os céus e a terra, ele diz. Vocês não têm que ter alguém que manda em vocês, né? E aí os israelitas imploraram a Samuel por um rei, e Samuel ungiu o próprio Saul, que foi um desastre como rei. E todos os reis, depois da linha, né, Davi, Salomão, Roboão e por aí diante, eles foram homens pecadores e muitas das vezes se esqueceram das coisas de Deus, dos mandamentos de Deus, da própria palavra de Deus, né? Então, eles mandavam, muitas das vezes, eles se esqueceram porque eles deixaram de consultar a autoridade que Deus dá ao homem. E a única autoridade que Deus dá ao homem é a própria palavra. Não tem uma outra autoridade. Não existe uma autoridade fora da Bíblia, como vai dizer. Você ouve muitos líderes religiosos, pastores, sobretudo, falam assim, eu vos digo em nome da autoridade que Deus me deu. E aí não é nada da palavra. Que autoridade esse cara tem sobre alguma coisa que é contrária à palavra, é fora da palavra? O próprio Moisés falou, Deus me disse isso. Deus revelou e trouxe as tábuas, a autoridade, a própria caligrafia de Deus ele trouxe ao povo. Mostrando aqui, ó, Deus. Então, fora disso é loucura, é coisa do homem, é maluquice, tá? E aí, muitos contestam que essa estrutura, né, Deus, Moisés como intercessor e o povo, né, que levava aos anciãos, aqueles que tinham mais experiência da lei, aqueles que tinham a autoridade, não no sentido despótico, repito, mas no sentido interpretativo, no sentido de ter mais estudo. Porque a Bíblia antigamente não era facinho igual é hoje. Eram rolos de difícil, né, copistas tinham que fazer a cópia, e difícil acesso, e caro, enfim. Né, difícil de transportar, de armazenar, de guardar, né, preservar os textos, enfim. Então precisava de pessoas que instruíssem conforme a Bíblia. Eles sabiam, por isso que em Deuteronômio 4:2 diz, nem diminuirás, nem acrescentarás, nem diminuirás da lei que o Senhor vos deu. Então é para que também, sobretudo, o ancião, né, a figura daquele que ensinava, do mestre no sentido do professor, ele não subtraísse e nem adicionasse da palavra, mas que ele fosse fiel à palavra. Isso é uma grande lição a nós hoje também, né? E aí muitos contestam essa estrutura, dizendo assim, não, depois que Jesus morreu, não foi assim entre os discípulos, tinha um líder que foi Pedro, e Tiago, que foi o líder de Jerusalém, Pedro, que foi o pai da igreja, não sei o que. Essa é uma estrutura que não existiu de fato. Isso é uma coisa que veio ali já, né, pouco antes de meados do segundo século, né, depois de Cristo. Ou seja, mais ou menos 100, 110, 120 anos depois da morte de Cristo. Sobretudo eu apoio, e alguns vão dizer que o cristianismo se, né, paganizou, se tornou uma heresia lá no século IV, com o imperador Constantino, que, né, aderiu, pelo menos na sua fala, à religião cristã e trouxe várias coisas do paganismo, adoração do Deus Sol no domingo, né, festas, né, como a Saturnália, que ele deu uma remexidona ali, virou, por exemplo, o Natal na forma pagã, não na forma espiritual, que muitas vezes a pessoa tem lembrado do nascimento de Cristo, mesmo provavelmente ter sido
no dia 25, a gente já abordou isso, a pessoa faz com fé, mas é aquele negócio do consumismo e muito da Saturnália das orgias, né? Aquela deturpação mesmo da humanidade, né? Aquilo que é abominável aos olhos de Deus. Mas eu apoio que o cristianismo começou a ser estragado no século II. Né? É difícil precisar uma data. Depois do ano 101, várias datas são colocadas, mas provavelmente eu apoio 130, 132, 134 depois de Cristo, com alguns, como por exemplo, um forte apologista cristão que misturou as coisas de Cristo, os ensinos dos apóstolos e de Cristo, as filosofias gregas, que é Justino Mártir, né? Com toda aquela tentativa de trazer, né, Platão e os sofistas para a sua apologia, né, para a sua exegese, para a sua análise bíblica. Né? E ele tem um livro que chama O Diálogo com Trifão, que é um livro extremamente antissemita, falando contra a lei, contra, né, os escritos dados a Moisés, falando muitas vezes contra até os próprios profetas. Então é um cara que disseminou o ódio e depois morreu, mas a história, né, o lado B da história diz que ele foi um herege que veio para a fé e trouxe várias das suas aplicações hereges, pagãs, ao cristianismo. Então Jesus morreu ali por volta do ano 29, a data assim mais precisa que eles colocam hoje, e lá pelo ano 134, Justino começou a trazer uma pregação paganizada, né? E aí por diante. Né? Mas houveram pessoas no século II, né, ainda bem no início ali do século II, como, né, o próprio Policarpo de Esmirna, que recebeu de João ainda no século I os ensinamentos, né, João, o discípulo de Cristo, né, o escritor de João e Apocalipse, e guardou o Shabat, por exemplo, o sábado, tinha grande admiração pela Bíblia toda, né, pelos profetas, pela lei, e ele instaurou ali aquela comunidade de Esmirna que tantas vezes foi discipulada por João, né, na Ásia Menor, hoje na Turquia. O próprio João endereça, né, uma dos seus relatos lá em Apocalipse à igreja de Esmirna, né, à comunidade de Esmirna. E aí, né, outros ouviram essa pregação de Policarpo, como Irineu. Né, Irineu tem uma disputa entre o entendimento dele da Bíblia mais próximo do que foi Policarpo, mas tinha ainda em Irineu uma mistura, porque ele ouviu de Policarpo, mas ele também ouviu de Justino. Então ele ficou pesando entre Policarpo e a verdadeira doutrina de Cristo, e Justino Mártir e a falsa doutrina de Cristo. Então, uma hora ele estava mais para cá, uma hora ele estava mais para lá. O fato é que eu defendo que no século II começou essa estrutura de um intercessor para um intercessor, né? De alguém que está acima da congregação, para depois Cristo, para depois o próprio Deus, né? Sendo Cristo Deus, mas o intercessor, né? Aquele que é o verbo de Deus, né? É igual a Deus, mas é aquele que se mostrou a face do Pai, né? Uma coisa maluca que a gente fala da unicidade complexa de Deus. Bom, eu sei que o tema hoje é longo, é cansativo, é complexo, mas que nós tenhamos paciência, oremos, respiremos e continuemos. Bom, a estrutura não era diferente da de Cristo. A estrutura da Igreja de Cristo no primeiro século não era diferente da estrutura lá em Êxodo ainda, né, dos anciãos. Porque percebam, depois de toda aquela controvérsia sobre a circuncisão dos gentios, né, circuncida, não sei o que, tem que circuncidar e guardar toda a lei de uma vez, outros diziam, não é bem assim e tal. Com a disputa, eles levaram ao Concílio de Jerusalém,
né? Ali ainda entre, né, os anos 40 e os anos 50 depois de Cristo. É passado aí 20 e poucos anos da morte de Cristo, eles vão ter uma séria reunião em Jerusalém, e isso está relatado, e eu quero ler até o versículo 22 para vocês, sobretudo para não ficar dúvida como isso era de fato a estrutura que nós já lemos anteriormente. Diz assim, Atos 15, e eu vou pontuando enquanto vou lendo. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então a primeira coisa que a gente tem que entender, quando fala-se em Atos 15, o que estava sendo tratado ali não é se a circuncisão é boa, se era válida, se era inválida, ou se tinha, mas era sobre e primeiramente. A circuncisão é uma questão de salvação do gentil? Sim ou não? Então essa era a coisa. Ela não estava falando a circuncisão é errada, a circuncisão não existe, a circuncisão não vem da parte de Deus, a circuncisão é judaizar, e não, era uma questão de salvação. E isso está falando na própria Bíblia. No versículo 2. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, né, com esses que tinham vindo da Judéia, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito à questão. Apóstolo nos grego é a mesma coisa que shaliach, né? Apóstolo, né? Shalia ou shaliachim, né? No plural, é apóstolos, né? Apostolosai, é a mesma coisa. Emissários, quer dizer, é uma função, não é uma profissão ou uma autoridade exclusiva acima, né, da congregação, do corpo da igreja. Não. E a igreja já é o corpo, né? Diz que depois a gente vai ler, Deus é a cabeça e a igreja é o corpo. Então só tem uma estrutura. O Pai deliberou, ao intercessor Jesus que deliberou o resto. Entendeu? Porque essa é a estrutura que foi desde o princípio. Tá? Então, os presbíteros eram quem? Os anciãos, porque presbítero no grego é a mesma coisa que zaqueu no hebraico. Né? Poderiam até colocar, em vez dos presbíteros, os anciãos, eram os antigos, porque ele estava pondo os apóstolos, aqueles que iam às nações, iam aos judeus e aos samaritanos e a todos os outros da terra de Israel, e iam para fora de Israel. Os apóstolos, uma função. E os presbíteros que ficavam, sobretudo, nas comunidades locais, instruindo, estudando a palavra, né, ajudando nas decisões legais, né, sobre né, a lei, os profetas, os escritos. Né. Então é isso. Né, nada mais que isso. Qualquer coisa mais que isso é antibíblica, é contrária à Bíblia, é além da Bíblia. Né? E aí diz, enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo que Deus fizera com eles. E surgiram-se, né, ali Barnabé e Paulo falando. Então, primeiro, a fala, né, é dada àqueles que estão propondo alguma coisa. Né, que é ali da parte de Barnabé, né, e Paulo, eles estavam dizendo que, né, sobre as conversões, e todo mundo deu, dos gentios, e todo mundo deu glória a Deus. Mas aí no versículo 5 vai dizer quem que estava trazendo a contenda. Né? Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido. Então, tinha alguns fariseus que tinham crido que Jesus era o Messias, esperavam a sua volta. Dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar que ele observe a lei de Moisés, toda a lei. E o contexto gentil aqui não é só de não judeu, mas é de pagão. Então, cabe ao pagão observar
ser circuncidado e observar toda a lei de Moisés de princípio, essa é uma questão de salvação para quem está começando na fé, ter a circuncisão e ter todos os ritos, né, observar as festas, né, os mandamentos de Deus. Essa era a questão. E alguns aceitam do fariseu que haviam crido, colocavam isso, né? E aí continua. Então se reuniu os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra. Ele disse: irmãos, nada diferente da estrutura que Jesus... Segura isso aí, irmãos, e volta para Mateus 23, 8. Jesus está dando uma patada nos fariseus. A gente já falou sobre isso. Porque eles gostavam, muitos deles, de serem chamados de rabi, né? Meu mestre, né? Meu professor, aquele que ensina. Eles tinham grande honra nisso. Pai, né? Abba. E Jesus falou, Abba é só, né? Deus, é só o meu pai. Abba, pai. Né? E ele diz em Mateus 23, 8, vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um é só vosso mestre. Ele dizendo, eu mesmo. Né? E vós todos sois irmãos. Irmãos, então ele não põe uma categoria abaixo dele, outra e outra e outra. São funções. Tanto os presbíteros, quanto os apóstolos, quanto os demais, os que estavam ainda, né, tomando leite na fé, não comida sólida, eram irmãos. Né? Eram irmãos. E aí, dessa forma, como que levanta Pedro ali, no versículo 7? Ele diz, irmãos, iguais, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvisse os gentios. Né? Ele falando lá da parte de Cornélio, né? o centurião romano. Por intermédio ouvisse os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, que lhe deu testemunho, concebendo o Espírito a eles, como também a nós, nos conceder, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fôssemos salvos pela graça do Senhor, como também aqueles o foram. A questão aqui não é o rito, não é a validez ou a invalidez da lei mosaica ao ser humano, e sim a questão de salvação para aqueles que estão chegando na fé. Né? Pedro diz assim, nem nós suportamos tamanho fardo, porque vindo da parte dos fariseus, era sempre... muitas das vezes é melhor do que sempre a palavra, porque existiam escolas de fariseu, a gente já tratou sobre isso também, Shammai, Hillel, né, a escola de Shammai mais dura nas interpretações, Hillel um pouco mais leniente, enfim. Mas esses fariseus, em geral, eles traziam sempre algo a mais, um peso a mais. Então, não é estranho quando ainda no livro de Atos, Paulo e Pedro estavam numa localidade e Pedro, quando viu da parte de Tiago vindo pessoas de Jerusalém, provavelmente até fariseus, a Bíblia não fala, mas por que não? Ele saiu da mesa dos gentios. Não porque os gentios estavam comendo do que era impuro, mas porque havia uma tradição oral entre os fariseus e foi se instaurando entre os da parte de Cristo, que o judeu não poderia comer junto com o gentil, porque o gentil era impuro, tanto que na Mishnah e depois, né, no próprio Talmud de Jerusalém e Babilônia, vai dizer em várias partes que o gentil é abominável, que o gentil é imundo, porque é o gentil não só na sua maneira não judeu, como também pagão. Então, Paulo criticou fortemente Pedro por fazer isso, porque Pedro estava se recostando sobre a tradição dos homens, que é o que Jesus criticou, como lavar as mãos antes de comer. Se comer com a mão
sem lavar não vai impurificar o alimento que é puro, né? Era sobre isso, né? Sobre isso. As pessoas não podem tirar a Bíblia do seu contexto original, porque senão fica uma maluquice, cada um fala o que quer e faz o que quer, e nem precisa de Bíblia para fazer tudo errado. Vamos convir aqui. Então Pedro levanta a voz. Mas vem aqui, Paulo e Barnabé já falou. Agora vem Pedro. Então eles estavam tendo um debate entre eles. Não havia uma autoridade do líder, como o próprio Epifânio diz em Panamerion, que Tiago era o líder da igreja de Jerusalém. Ele era a voz que falava e os outros se calavam. Não, não era assim. Tiago era muito respeitado entre os crentes e não crentes pelo entendimento da Bíblia dele e pela observância dele. Ele era um estrito observador da lei, né? O próprio Joséfo vai falar, Epifânio vai falar, Eusébio de Cesareia vai falar, lá do século IV, esses dois últimos, que ele era um homem tão temente às minúcias da lei e tão temente ao Messias que até o povo que não cria respeitava Tiago, irmão de Jesus. Então são homens que inspiram nossa vida, gente. São caras que viveram com o Salvador, viveram ao lado do Messias, tocaram o Messias, ouviram da voz do Messias e tinham tamanho temor que nenhum de nós pode entender como esses homens aguentaram tamanha perseguição sem ter tanta informação como nós. Eles creram. Eu fico até arrepiado de tanta fé que esses homens tinham. E aí, continuando, diz, e toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e Paulo. Então, Barnabé e Paulo voltaram a falar, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, então era ordeiro o negócio, falou Tiago dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Confere com isso as palavras dos profetas. Como está escrito, cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor. Ele vai citar os profetas ali da Bíblia. Para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais focados e do sangue, né? Ele recomenda, né, como uma opinião. Ele não falou, vamos fazer isso, é isso mesmo, despoticamente. Porque percebam. E aí no 21 ele diz assim, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Sabe o que é mais incrível? Alguns vão dizer assim, aí ó, tal que é para ser observado gentil ainda hoje, esses 4 mandamentos. E a lei mosaica, ou eles dizem que é para o judeu, ou está abolida, porque é o que ele falou. Mas não, porque os próprios 4 mandamentos que o próprio Tiago recomendou como opinião para os outros discípulos, estão na lei. Está na lei. Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, está na lei, é só ler, está tudo lá. E ele ainda cita os profetas falando dos gentios. Então quando você fala que o Antigo Testamento é velho, é perdido o seu valor, não tem valor, você fala contrário ao que entendeu Jesus, falando que ele é a completude, ele é a realidade do que está escrito, e ele é a continuação do que está escrito. E também dos discípulos. E aí, ele diz no 21, porque Moisés tem, porque ali no grego, é a ideia de ger, no grego, que é continuação. Tem desde tempos antigos os que pregam nas sinagogas onde é lido todos os sábados. O que ele quer dizer? Ao gentio que está chegando da fé, não lhe impõe todo o peso
da lei. Não vai lá e circuncida o cara e fala, você tem que guardar tudo isso aqui para ser salvo. Mas não, acredite, ele já está salvo pela fé em Cristo e pela graça, que é a misericórdia de Deus, que é a fidelidade de Deus. A própria palavra recebe, né? Caros, de carisma, né? De caris, né? No grego, quer dizer o seguinte, a fidelidade, né? A aliança fiel de Deus com o homem, que sendo um homem fiel ou não, Deus vai ser fiel, porque Deus não trai o homem, e ele é fiel em todo o tempo. Por isso que a Bíblia diz, Deus é bom em todo o tempo, Deus é misericordioso em todo o tempo, ele é fiel em todo o tempo, o homem sendo fiel ou não, né? Então ele diz, não perturbem aqueles que estão vindo à fé. E os gentios do primeiro século nada tem a ver com os gentios de hoje, somos todos nós que dito pela carne, não somos judeus. Porque hoje nós temos acesso à Bíblia toda, facinho, ó, compilada aqui, ó, sobretudo depois do século XV, lá com a prensa de Gutenberg, facinho na nossa mão. Então não tem desculpa. 4 mandamentos, então mentir não está aqui no meio, então vamos logo mentir. Então roubar não está aqui, então vamos logo roubar. Mas não é isso que ele quis dizer. Ele diz, dá-te a observar primeiro o que aflige vocês mais, que é o que? Alimentação com sangue, a comida abominável, a comida aos ídolos, né? As relações ilícitas, homem com homem, mulher com mulher, né? Orgias, zoofilia, né? Sexo com animais, tudo que a lei proibia, né? E adoração aos ídolos e tal. Ele está dizendo assim, o que mais aflige vocês é o que eu recomendo que vocês deixem de fazer e sigam essas bases, né? E aí no 21 ele diz, por que Moisés? Desde os tempos antigos, em cada cidade, ele quer dizer assim, fiquem tranquilos, isso lhes cabe de princípio, mas a cada sábado vocês vão aprender um pouquinho mais sobre a lei, os profetas e os escritos em Cristo, que é nada diferente do que Paulo fala em Romanos 8:2, né? Porque lei do Espírito lei da verdade, da vida, lei da liberdade, me livrou da lei do pecado e da morte, que é o que? A transgressão da lei, em Cristo. Ou seja, nada diferente do que João falou em Apocalipse 12:17, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e, na adição, têm o testemunho de Jesus. A lei sem Jesus é legalismo, Jesus sem a lei é um falso Jesus. Então é isso, a cada sábado vocês vão aprender mais. Então calma, vocês já estão salvos em Cristo Jesus, não vão ser tirados. E por isso, alguns dizem, eu faço tudo errado, mas eu tenho fé. Isso Tiago rebate na sua carta. Ele diz assim, vocês que dizem ter fé, mas não ajudam o seu irmão, não dão de comer ao necessitado, não vestem o que está desnudo ou com pouca roupa no frio, né? Não ajudam os mais pobres, vocês não têm fé, porque a fé de vocês não se transforma em obras. E alguns estudiosos vão querer pôr uma contenda que não houve entre Tiago e Paulo, né? Na Bíblia não deixa nada disso explícito, é tudo como se fosse uma revista de fofoca que eles querem trazer da Bíblia, falando que Tiago estava rebatendo aí Paulo, e Paulo estava falando o contrário, que a fé salvou e a fé não tem obras. Não, são duas coisas diferentes. Tiago fala aqueles que dizem ter fé, mas a fé não gera obras, porque é uma mentira. O cara diz que tem fé, mas a fé, ela é crer, mas obedecer. A fé é crer em alguma coisa e obedecer. Porque se você não precisa obedecer nada, você não tem fé, né? Você não crê em nada, entendeu? E Paulo fala a outro grupo, que é aquele grupo que faz as obras da lei e acha que vai ser salvo pelas obras da lei. Olha o que eu estou fazendo aqui. Jesus mesmo combateu, ele falou, não troque trombeta, não fica anunciando, não ore nas esquinas onde todo mundo está te vendo, porque não é isso que eu quero. O que eu quero é um coração fiel a mim, um coração que jejue e não fique expondo que está jejuando,
né, que está sofrendo, que está afligindo a sua carne, mas que seja alegre. E o Pai que em secreto te vê, te recompensa em secreto. Nada diferente nenhum apóstolo ensinou dos primeiros. É só intriga que os homens trouxeram 3, 4, 5, 10, 15, 20, 21 séculos depois do ocorrido, né? 20 séculos, 2000 anos depois, muitas vezes. Então, não se aflijam com isso. Paulo falou contra aqueles que não receberam nem a fé e faziam, né, da lei o legalismo sem Cristo. E Tiago, daqueles que diziam ter fé, mas não geravam boas obras. Tá? E no versículo 22 ainda de Atos 15, e por fim, diz assim: então pareceu bem aos apóstolos e presbíteros com toda a igreja, com todo o corpo, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los, né, os apóstolos, os emissários. Juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia, foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre quem? Entre os irmãos. Todos eram irmãos na fé. Todos eles eram juntos, iguais. As funções e o entendimento da palavra eram diferentes, porque alguns, como Tiago, Pedro, estavam na fé desde o Messias. E outros que vieram depois, Paulo, Barnabé, tinham um entendimento, né, pleno, ainda um pouco menor, né? O Paulo ele foi um cara importantíssimo para a emissão do Evangelho, para a chegada do Evangelho entre os gentios, com certeza. Mas vocês veem que Tiago ele dá uma sugestão e ele era tão respeitado que os irmãos entre si votam. Então pareceu bem aos apóstolos, pareceu bem aos presbíteros e com toda a igreja. Todo mundo decidiu junto, porque eles eram todos irmãos. Entenderam? Como é a mesma estrutura lá, desde, né, do começo da Bíblia, lá em Êxodo, né, e até antes em Gênesis, né? E aí, né, para vocês entenderem, e aí eu já, né, me encaminho aqui para o fim, alguns versículos para vocês entenderem. Essa estrutura foi a estrutura que o próprio Paulo entendeu. Quando ele diz lá em 1 Timóteo 2,5, 1 Timóteo 2,5, ele vai dizer o que lá? Ele vai dizer que o único intercessor é Jesus. Não é a mesma coisa que Jesus cumpre lá de Deuteronômio 18, ele, como um profeta do quilate de Moisés, mas não homem. Sendo homem, mas sendo perfeito. Olhem lá o que Paulo fala em 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Né? Aquilo do testemunho de Jesus que está lá em Apocalipse. Ele entendeu que esse intercessor é só Cristo. Então não existe papa, não existe padre, não existe pastor, não existe rabino que pode interceder para você com autoridade acima da igreja, do corpo. Porque acima do corpo tem a cabeça. Acima do tronco é a cabeça. E a cabeça é Cristo. Assim foi anunciado, por exemplo, pelo próprio Paulo em Colossenses 1,18. Ele vai dizer, né, o que muitos tentam negar, né, que Jesus é a cabeça. Ele é a cabeça, Paulo falando de Jesus. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, para em todas as coisas ser o primeiro. Ele dizendo isso. E lá em Efésios 5,30, ele vai dizer, né, quem que é o corpo? Quem que são, né, aqueles do corpo? Né? Quem que é o corpo da igreja? Efésios 5,30.
Efésios 5:30. Porque somos membros do seu corpo. Porque somos membros. Todos nós, ele estava dizendo, são membros do corpo, né, de Cristo, do corpo da igreja de Cristo. Né? E aí, quando ele vai lá em Romanos 1:1 e fala, né, ele faz, vamos dizer assim, o cabeçalho da sua carta, olha como que ele fala, Paulo, servo de Jesus Cristo, né, doulos no grego, né, o servo, o escravo mesmo, da vontade de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, a função, chamado para ser apóstolo. Chamado, ele foi chamado para ser o que? Um emissário, separado para o evangelho de Deus. Era uma função, ele não ficou rico por isso, pelo contrário. Na Bíblia vai dizer que Paulo ele fazia tendas, ele trabalhava e pregava aos sábados, pregava nas praças durante a semana no contraturno de seu trabalho. Ele não foi sustentado, e ele assim nem quis. Muitas vezes ele reprimiu o sustento dos irmãos na parte dele, para que ele não fosse um fardo para os irmãos. Muito diferente do que muitos têm pregado hoje. Alguns pela tradição, que veio desde o século II, né, fortemente depois com os pais da igreja católica, né, que nada guardam muitas das vezes, né, João Crisóstomo, né, e tantos outros, né, Nazianzes e tantos outros que muitas das vezes não guardaram nada do cristianismo puro e imaculado de Cristo, né, todas as tradições de homens, que é o Papa, é o Pai. Jesus falou, vocês não leram em Mateus 23, que ninguém seja chamado Pai, ninguém seja chamado Mestre. Que função é essa? O próprio pastor é o quê? Alimentar. É igual aos anciãos. O pastor é aquele que alimenta. É uma função, mas ele é irmão. Ele não tem autoridade nenhuma acima do homem. Ele é um irmão que muitas vezes entende um pouquinho mais daquele que está chegando na fé hoje. É só isso, um instrutor. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou ensinando o que um dia de graça foi aprendido por mim, de graça eu estou ensinando. É isso, é uma função, um dom que Deus tem nos dado de ensinar. Assim, da mesma maneira que vocês aprenderam de graça aqui, de repente num vídeo, né, algo que a gente disse, vocês vão ensinar. Constatando que é verdade segundo o quê? Segundo a palavra. E assim é a importância do ministério, do bíblico, eu creio. Não como maior, não como escolhido, não como separado no sentido exclusivista da palavra, mas não como chamados e homens pecadores que têm se entregado e tentado dia a dia entregar sua vida mais e mais a Jesus, né? Que falam, que erram, que sofrem, que são oprimidos, que são perseguidos, mas sabem que estão sendo perseguidos pelo ter tentado seguir a palavra, né? Em Cristo, dentro de Cristo, que é o nosso Messias. É o Messias prometido a Israel, é o Messias prometido a todo mundo, né? Então, Paulo, né, era o apóstolo, o emissário, né? Era uma função, uma coisa que ele tinha com o ministério, com uma coisa que veio da parte de Deus, né? E aí, quando Pedro vai dizer, lá em 1 Pedro 5, do 1 a 4, 1 Pedro 5, de 1 a 4, ele diz assim: rogo, pois, aos presbíteros, né, como anciãos, a mesma palavra, que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreei o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar,
recebereis imarcessível coroa da glória. Algo extraordinário, a coroa da glória. Quem que é o sumo pastor? Quem que é esse, né, que ele diz ali que, né, que é o arquipoimenos, né, é o sumo pastor, é Cristo, meus irmãos. Não existe pastor cabeça, pastor principal, pastor de jovem, pastor de não sei o que, pastor. Isso é uma função, não é um emprego e não é uma autoridade infalível, porque a autoridade que qualquer homem tem é a palavra, é uma função que às vezes aquele que está um pouco mais tempo na fé instrui o mais novato na fé. Isso não quer dizer que ele é melhor, porque o próprio Paulo diz, aquele que está de pé, ore e zele para não cair. Então não é aquela autoridade como muitos enchem o peito para falar hoje. Tantos títulos, é apóstolo, é reverendo, é pastor-chefe, é não sei o quê. Isso é tudo besteira, isso é coisa do homem, isso é posterior, isso é século II para frente. Isso não é o puro cristianismo. Mesmo aqueles sinceros que têm entregado e recebido aquela tradição sem conhecer, eles estão fazendo a congregação, a assembleia, o corpo de Cristo, de uma maneira espontânea, errada. Mas Cristo tem visto, com certeza, a entrega e a sinceridade do coração deles. Agora, aqueles que, sabendo que eles estão errados, e muitos sabem, é esse que é o problema, continuam, esse sim, com certeza, tem que ficar muito esperto para que um dia eles estejam aqui, no outro não, sem salvação, porque não se arrependem. Insistentemente fazem o errado. Né? Então esse é o sumo pastor, o único que é o sumo pastor. E ainda, os dois últimos versos que eu quero ler, está em Apocalipse 5:5, último livro da Bíblia, dizendo lá dos selos, diz: todavia um dos anciãos me disse, aos anciãos de novo, não choreis, eis que o leão da tribo de Davi, a tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos, falando de Jesus de novo. O ancião falando, né? Então, o Pai entrega Jesus e o resto são irmãos que têm funções diferentes, mas são irmãos da mesma forma. Não tem autoridade fora de Cristo, porque Ele é a cabeça, o resto somos corpo. Não está escrito assim? E o último versículo está em Salmo 23:1. Salmo 23:1, poderíamos não abrir, que todo mundo sabe, mas nos mantamos fiéis à palavra. O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, gente, entendam, mais vale são as pessoas, a congregação de pessoas que se ajuntam em nome de Cristo para adorar segundo toda a palavra, do que a beleza dos templos desse mundo, que um dia vão cair, assim como o primeiro e o segundo templo foram derrubados. O primeiro em Jerusalém pelos babilônios e o segundo pelos romanos no ano 70, né? Os babilônios 586 a.C. e os romanos 70 depois de Cristo. Vão cair todos os templos, todas as placas. Agora, os homens que forem fiéis a Cristo até o fim, segundo toda a palavra, vão ressuscitar no último dia. Por Cristo, em Cristo, para Cristo e para sempre com Cristo. Amém? Então esses vão ter. E muito mais vale a fé e a observância das coisas que foram ditas por Jesus do que as riquezas desse mundo. Essa é a lição que nos fica. Não deem o vosso coração a pastores, a líderes, a beijar a mão, meu pai espiritual, meu mestre, não sei o que, no sentido do discipulado, que se não for segundo a palavra, muitas palavras que vêm de homens da boca deles, é errôneo. Você quer ter um contato com Deus? Vai direto com Deus. Você quer pedir perdão de alguma coisa? Não vai para o seu pastor ou para o seu padre confessar. Confessa direto a Deus. E aí, quando diz a Bíblia, confessei os pecados aos seus irmãos, no sentido,
não de perdão, mas você está aflito com alguma coisa, compartilhe com o seu irmão. Cara, eu estou com um problema. De repente é um problema financeiro, sei lá, um problema, né, no âmbito pessoal, trabalho. Cara, me dá um conselho, me ajuda. Você repartir aquilo ali, não só as bênçãos, mas as dificuldades, faz a gente respirar um pouco, às vezes. Né? Tira o peso de sobre nós e divide o fardo com o seu irmão. Né? Assim, Jesus falou em Mateus 11, meu jugo é leve, meu fardo, né, não é pesado, é leve, é fácil. Né? Então, compartilhe muitas vezes as dificuldades. Mas seu irmão não pode dar perdão. Ele não pode intercedir por você em troca do Messias Jesus. Não, porque assim não foi dito. Jesus é quem intercede junto ao Pai. E abaixo dele todos nós somos iguais. Então não se entreguem às doutrinas de tradição desse mundo. E sim, se entreguem a Cristo segundo toda a palavra. E leiam, meus irmãos. Leiam, porque se há um chamado para esse ministério, que eu consigo enxergar que foi para esses homens também, essa é a legitimidade, a palavra. Se algo que a gente falou está diferente da palavra, por isso bíblico, a gente faz questão de muitas vezes ler, uma hora já passada de vídeo, não importa se ninguém vai ver, está registrado primeiro para Deus. E um só que vê, a gente sabe que pessoas veem, né? Se Deus quiser, se Ele não quiser, tudo é para Ele, para Ele. Os frutos, a gente planta e não sabe se vai colher, mas Ele sabe. Se tudo que a gente tem feito é pelo zelo da palavra, e se tão cansativo tem sido a nossa vida, as perseguições, a dificuldade de servir a Deus, muitas vezes, é pela palavra. Mas pela palavra, somos cansados, até madrugada estudando, né, pensando, refletindo, orando, né, nos entregando, mas pela palavra, né, pelo próprio Cristo seremos um dia recompensados, e com Ele viveremos. Quando Ele breve voltará, nós cremos nos céus, para a eternidade estar com Ele. É o que a gente sempre ora e pede, que Deus vos abençoe. Né? Um grande abraço e que vocês tenham sábado de descanso. Que a paz entre no coração de vocês e que o Cristo, segundo todas as Escrituras, apareça para vocês. É o que a gente pede e ora em nome de Jesus. Amém.